Fala, professores, tudo bem com vocês? Bom, quero falar hoje sobre a resolução 62 de setembro de 2024. Tá? A SEDUC publicou essa última resolução com enfoque nos professores contratados. Tá? Eu quero dar ênfase na questão da recondução, como isso se dará. Tá? Então vamos ler aqui no artigo 1, que diz assim: altera os dispositivos abaixo, relacionados da resolução SEDUC 43, de 14 de junho de 2024, que passam a vigorar com a seguinte redação. 1. Fica estabelecido o processo de recondução do professor contratado nos termos da Lei Complementar 1093, 16 de 7 de 2009, para atribuição de aulas em nível de unidade escolar. Tá? Então, o critério da recondução para atribuição de aulas do professor contratado será em nível, tá, de unidade escolar. Tá? Critério 1. A recondução estará condicionado à disponibilidade de vagas na unidade após a atribuição dos docentes efetivos e não efetivos. Tá? Então, primeiro, os professores efetivos, no caso os ingressantes, e os não efetivos, que são os estáveis, como a categoria F. Eles são prioritários, tá? Tendo vaga na unidade. Professor efetivo, tá? No caso os ingressantes, e os não efetivos, no caso o estável, que é a categoria F, tem prioridade com relação a essa vaga. Ponto 2. O docente com contrato encerrado no ano em curso não poderá ser reconduzido. Tá? Então, se o seu contrato estiver encerrando esse ano, em hipótese alguma você será reconduzido. Poderão ser também reconduzidos docentes com aula atribuídas em ensino técnico profissionalizante, desde que classificado no processo seletivo simplificado da FGV, tá? Aquele último concurso que teve. A abertura foi em 4 de 7 de 2024, com uma retificação em 2 de 2 de 2024, tá? Incluindo os inscritos no cadastro reserva. Então, aqueles professores que participaram daquele processo seletivo, que fizeram a prova, esses poderão participar aí dessa atribuição. Os docentes que regem classe nos anos iniciais do ensino fundamental não serão reconduzidos para o ano letivo de 2025. Tá? Então, o professor Fundi 1 aí que participou do concurso, eles, em hipótese alguma, poderão ser reconduzidos para lecionar em 2025. Tá? Então, aí os professores que, infelizmente, que fizeram esse concurso, que participaram desse processo seletivos, eles não serão reconduzidos, tá? Para lecionar em 2025. Artigo 2. Serão considerados os seguintes requisitos para a recondução. Tá? Então, a gente vai ver quais são os critérios para ser reconduzido aí na unidade escolar. Então, atento, professores, essa informação é muito importante. 90% da frequência em sala de aula, tá? Então, um professor que tem desenvolvido a sua atividade assim, com assiduidade, com frequência, 90% será considerado aí para ser reconduzido. O período de aferição da frequência será fixado em portaria, tá? Então essa regulamentação será pela CGRH, ela vai colocar lá uma portaria como vai regulamentar isso. Não serão considerados para cômputo da frequência as ausências, as licenças ou afastamento a qualquer título. Então, ó, não serão consideradas, tá? Com critério de frequência, as ausências, as licenças ou afastamento a qualquer título, excetuando-se as convocações para orientação técnica e acompanhamento do docente de educação física nas competições escolares. Tá? Então tem aí alguns critérios, né, das ausências, das licenças, tá? E do afastamento a qualquer título, tá? Que não serão consideradas como o critério da frequência. Tá? E sobre as orientações técnicas e acompanhamento do docente de educação física, tá? Nas competições escolares. Tá?
desculpa, 95% de registro no diário de classe, tá? Então, será considerado aí o seu trabalho efetivo no registro do diário aí no sistema, tá? Que vai ser definido no inciso 1, que deve ser efetuado exclusivamente pelo docente, tá? Então essa questão do registro de classe, do diário de classe é uma responsabilidade do professor, como sempre foi, né? O professor já faz isso. Embora tenha alguns desavisados, né? Mas vamos considerar esse critério. O registro deve ser lançado pelo próprio docente, tá? Então aquela coisa lá de uma questão de afastamento do docente, acaba a gestão tendo que fazer esse preenchimento aí no sistema. Isso aí será considerado para a recondução. O próprio professor tem que fazer isso, tá? O registro no sistema. O percentual definido no inciso 2 será considerado a partir da publicação da resolução. Tá? Então, tudo será por meio de uma resolução que vai ser colocada aí pela CGRH. Os docentes que não atenderem os requisitos elencados neste artigo não serão elegíveis à recondução. Então, tem que seguir esses critérios que eu apresentei anteriormente. Tá? 95% de registro e alguns critérios estabelecidos. Então, para ser reconduzido, o docente contratado deve atender os requisitos estabelecidos nessa resolução, ficando facultado ao diretor a opção pela recondução. Tá? Então, além desses critérios que eu apresentei para você, o gestor, no caso, o diretor, ele pode decidir, né, por critérios que ele julgar, né, você fica ou não. Não basta só aquele critério colocado aqui em cima, né, de 90% de presença, de 95% de registro no sistema, do registro do próprio professor no sistema. Tem a questão aí, o diretor, ele também pode decidir na sua vida. Se você tiver qualquer tipo, apesar de que a impessoalidade deve predominar no ambiente público, né, infelizmente isso não ocorre. Então, se o diretor não for muito com a sua cara, provavelmente ele pode impedir a sua recondução na unidade escolar. A consolidação dos requisitos cumprido pelo docente dá-se-á no final de cada ano letivo. Então, essa consolidação desses requisitos, tá, pelo docente será feito no final do ano letivo. Para 2026, poderão ser reconduzidos professores contratados que alcançaram no mínimo a meta ouro em mais da metade das turmas atribuídas. Então, você tem que atingir a meta ouro a mais da metade das turmas atribuídas, tá? Então, esse aí é o critério, tá? Você ser reconduzido e atuar em 2026. A depender do componente curricular, na meta alcançada pela escola no SARESP, em outubro de 2024. O artigo 6. O docente que optar pela recondução ou não for reconduzido participará do processo de atribuição de aulas em nível de diretoria de ensino. Então, essa questão do que optar pela não recondução é uma escolha sua do professor. Se não quiser ser reconduzido, o professor será e poderá participar da atribuição de aula em nível de diretoria de ensino. Tá? Então, a gente tem a atribuição de aulas a nível de unidade escolar, né, e temos a atribuição de aula em nível de diretoria, tá? Que aí vai de acordo com a classificação. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efetivos a partir de 14 de 2024. Tá? Então, essa é a resolução que vai tratar sobre a recondução, tá, dos contratos e dos professores efetivos. Tá aí, espero ter contribuído com vocês, que vocês se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, curtam esse vídeo,